Pô, em 82 pintou a democracia corintiana, cara. Sim. Explica isso aí pro povo que não sabe da Cara, história, cara. assim, a democracia corintiana aconteceu porque caiu no mesmo lugar 3, 4 jogadores de futebol que não se adequavam a um modo de vida que o jogador de futebol tinha em todos os clubes, o paternalismo, não fazia porra nenhuma, não tinha responsabilidade de nada, não assumia compromisso nenhum, era só jogar bola e pronto, né? E eu sempre fui ligado em política social, sempre. Participei de um show lá no Corinthians, em 79, para Anistia. Participei assim, eu treinei e fui lá pro show, para assistir o show, que era para Anistia. Chegou a polícia de madrugada, aquela porradaria, a polícia de choque, sabe? Foi um escândalo. Eu tinha treino no outro dia de manhã, era sexta-noite, no sábado, juvenil, né? Eu dormi numa galeria lá no Corinthians, porque não dava para ir embora, e eu desci, enfim, já era dessa turma. Então, o meu comportamento, eu era um adolescente rebelde. Né, rebelde mesmo. Não aceitava ordem, não aceitava limitações, ninguém podia me colocar um limite, eu era muito difícil Concentração de ser controlado. nem pensar, então. Não, juvenil não tinha, né? Não tinha, Juvenil não tinha. Às vezes o jogo era sábado de manhã, por exemplo, a gente saía sexta-noite e às vezes ia direto pro jogo, enfim. E aí... Tinha energia pra isso, hein? Tinha, claro. E aí, o que aconteceu? Eu tive em 81 um atrito forte, né, com o Oswaldo Brandão, que era um dos maiores treinadores da história do futebol. E não quis mais ficar no Corinthians, eu tinha 17 anos, e aí eu fui emprestado para Caldense, Poços de Caldas. Joguei lá um ano e fui muito bem lá. Fui um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, fiz 4 gols no Atlético, né, 2 em Poços de Caldas, 2 lá no Mineirão, enfim. Voltei com o Corinthians querendo que eu ficasse. Sim. Né? E já estava começando uma mudança. Já tinha entrado o Adilson Monteiro Alves no final de 81. Ele é sociólogo, não sabia nada de futebol. Então, ele começou a pedir ajuda para os jogadores para ele saber como funcionaria o negócio. Ele veio com uma cabeça diferente. Sim. Né? Ele não tinha o vício daquele estilo paternalista do futebol. Beleza. Como era o nome do presidente do Corinthians mesmo? Valdemar Pires. Tinha o Vicente Matheus antes. Vicente Matheus, que é clássico. Aí... eu não queria ficar, acabei fazendo um contrato de 3 meses, aí eu comecei a pegar amizade com o Magrão, né? Mais que o Magrão mesmo. Sócrates. Sócrates. Vladimir, mas assim, a minha ligação foi com o Magrão logo de cara, assim. Eu estreiei num jogo, numa quarta-feira, fiz 4 gols, né? Foi 5-1, aqui em São Paulo. No domingo, nós jogamos lá na Bahia, contra o Leônico, foi 3-1, eu fiz um gol. O Magrão não jogou, ele tava machucado. Aí veio o Carnaval. Joguei 2 jogos e veio o Carnaval. Aí... No Carnaval, eu passava lá no Carnaval do Corinthians, dentro do clube, desde 14 anos. Então eu fiquei lá. Pra mim eu não era jogador no Carnaval. Bom, curti pra caraca e tal. Depois voltou o campeonato, era um jogo em Fortaleza contra o Fortaleza. Foi a primeira vez que o Magrão ia jogar, que a gente ia jogar junto. Aí, beleza, nós fomos, não trocava ideia, não tinha amizade com ele, nem nada. Eu era muito tímido, não tinha amizade com os profissionais, eu tinha admiração, né? Sim. Eu era fã dos caras, né? E tava ali no meio. Aí jogamos pra caraca, foi 4-2, fizemos tabela, parecia que a gente jogava 10 anos juntos, acabou, fomos pro hotel, jantamos, eu fiquei sentado no sofá lá da recepção, pensando o que eu ia fazer. Não tinha amizade com ninguém, louco pra sair. Queria tomar cerveja, eu queria ir num barzinho ver um som e tal, conhecer umas meninas também, tinha 17 anos. E aí entrou o Fagner, o Raimundo Fagner. Ele entrou, eu tava sentado e falou assim: ô garoto, você viu o Magrão por aí? Eu falei: tá lá atrás. Aí ele foi lá, aí o Magrão saiu com o Fagner. Aí o Magrão me viu, falou: e aí garoto, o que você vai fazer? Eu falei: pô, Magrão, não sei, eu tô a fim de sair, mas eu não conheço ninguém. Não, você vem comigo. Aí fui eu, o Magrão, Fagner, e o Zé Maria veio pra tomar conta. Quando eu falei... Sabe que parece sonho. Né? Parece sonho. Cara, que tá sonhando. Tava eu, Magrão, Fagner e Zé Maria. Então, pra mim o começo foi assim. E aquela noite em diante nós viramos uma puta amizade. Então aí começou a ficar gostoso o negócio no Corinthians. Só que a gente estava em ditadura militar desde 64. Sim. Na prática, ninguém sabia o que era uma democracia. Ninguém sabia se comportar. Ou melhor, ninguém sabia definir o que era um comportamento democrático ou não. Se sabia o que era reacionário. Mas o democrático não sabia. E aí nós criamos esse movimento de mais liberdade, participação do jogador, mas não tinha um nome. E aí, lá para junho, teve um debate na PUC e surgiu o rótulo Democracia Corintiana. E aí, quando surgiu, e aí nós colocamos na camisa, que nós sentamos e falamos: caraca, bicho, nós somos uma democracia. O meu comportamento sempre foi democrático, o seu sempre foi democrático, mas a gente não sabia porque não tinha prática.
Sim. E aí começou mesmo a democracia corintiana, que o auge dela foi em 1982 mesmo. Eu lembro perfeitamente, que essa época eu já era punk, mas só que eu morava em Angatuba É. ainda, cara, né? Eu lembro. 82 foi um ano bem importante, um ano difícil, que nós fomos perseguidos pela ditadura pra caraca, eu tomei porrada da rota pra cacete, blitz o ano todo, sabe? Mas o time jogando bem, vencendo, eu fui artilheiro do campeonato com 28 gols. 28 gols, é verdade. O time foi campeão e tal. E futebol muda, você pode fazer qualquer coisa diferente, uma coisa não muda no futebol. Tudo que você for fazer depende do resultado do campo. Né? A democracia corintiana cresceu e é lembrada até hoje porque o time foi bicampeão. Sim. Porque se o time fosse mal, a torcida já ia vaiar. Que democracia, ainda mais corintiana aí, né? né?